Muito boa tarde, senhoras e senhores, muito boa tarde, amigos. Já estamos a postos. A partir desse instante, senhoras e senhores, começa aqui mais uma edição do programa Paulo Brito no ar. Agradecemos a sua atenção, o seu carinho, muito obrigado pelo respeito e admiração. Hoje estamos vivendo quarta-feira, dia 27 de maio do ano 2020, uma quarta-feira muito especial para o nosso programa. A direção é minha, Paulo Brito, Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, participação especial de Débora Rayane Barbosa, colaboração muito grande da doutora Érica Polinário e doutor César Contel. Hoje, mais do que nunca, agradecemos carinhosamente o seu respeito e a sua audiência. E que Deus nos ilumine mais uma vez. Este programa tem apoio e a colaboração da Engeune Engenharia, um presente de Morena Móveis, conosco lá no Calçados e Esportes, IOB, Instituto de Óleos Birigui, ainda Birigui Piscinas, um presente do Expresso Biritur, Birigui Viagem e Turismo, ainda conosco Empório Biju, muito mais para você. E Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas, que nos dão o apoio para que esse programa possa ser apresentado. Nosso abraço para você, o nosso melhor boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Paulo. E vamos que vamos. E hoje, senhoras e senhores, para a nossa alegria, a nossa satisfação, nós temos o privilégio muito grande de ter aqui o Dr. Cristiano Salmeirão, prefeito municipal de Birigui, que vem realizando esse trabalho aí e que coloca Birigui em evidência, coloca Birigui em destaque. E é muito oportuno, senhoras e senhores, trazê-lo aqui, dentro dessa linha de que aqui é casa de caboclo, onde todos são convidados e todos participam. Esse privilégio é muito grande. E nós queremos antecipadamente agradecer o Cristiano Salmeirão pela amizade, pelo carinho, por tudo que ele representa como amigo e que nos dá esse prazer de vir bater um papo com a gente. Agradecemos também a presença do Aladim José Martins, mas antes nós vamos conversar com o prefeito. Doutor Cristiano, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Acho que arrancar a máscara, Isso, que é melhor aqui, mas para a população ver que quem está nos assistindo para observar que nós estamos com a máscara. Boa tarde, Paulo. Primeiramente a Débora, que faz presente, o Aladim. Primeiramente é um prazer estar aqui com você no programa. Dizer que fiquei muito honrado com o convite e dizer que estamos aqui para justificar as nossas ações dentro do âmbito do município de Birigui, daquilo que nós fizemos, vamos pretender fazer, esclarecer, porque eu tenho comigo que quando você esclarece uma situação, só não entende quem não quer. Exato. Porque você esclarecendo significa que realmente aquela dúvida ela foi tirada e demonstrando sempre a boa-fé dessa administração, do Cristiano Salmeirão, do Carlito Vendrão. Prefeito Cristiano, como é que é ser prefeito em duas etapas completamente diferenciadas? Uma de tranquilidade total, de corre-corre, de poder ir, de poder voltar. E uma outra numa guerra dessa epidemia violenta que está nos assustando e assustando. Como é ser prefeito numa situação dessa? Paulo Brito, eu costumo dizer que nós estamos vivendo o pior momento, não do Brasil, mas do mundo, diante dessa pandemia. E eu sempre falo com os amigos prefeitos que todos os prefeitos de 2017 a 2020 vão ficar marcados na história. Porque quando nós iniciamos o mandato, era a Dilma e depois passou a ser o Michel Temer. Então Exato. tivemos o impeachment no meio. Depois uma crise econômica sem precedentes. Estávamos ressurgindo da cinza, conseguimos dar motivação à nossa população e ao mesmo tempo ritmo à cidade de Birigui. E por outro lado, agora, com essa pandemia, a pior da história que nós temos a existência, pior que a gripe espanhola, estamos numa situação pior do que a crise de 1929, onde o mundo quebrou. Porém, não podemos desanimar, sempre pensando positivo e fazendo com que as ações da Prefeitura Municipal ela fique de encontro com aquilo que a população deseja, aquilo que a população almeja. E também fazer com que Birigui continue forte. E eu costumo dizer que após essa crise, com certeza nós vamos estar mais forte. Ô Cristiano,
Me permita chamá-la de Cristiano. Com certeza. O foco hoje é essa Covid-19. Como é que você enfrentou tudo isso? Pegou de surpresa. E na surpresa você procurou agir. Como? Paulo, diante do que aconteceu, diante do que estava acontecendo na China, na Itália, no Reino Unido, nós estávamos preocupados. E depois da mutação do vírus para a América, principalmente para os Estados Unidos, nós começamos a acender o sinal de alerta. Muito preocupado com a situação, porque o que eu via naquele momento, os países de primeiro mundo não estão preparados. Apesar de vivermos num estado de primeiro mundo, o estado de São Paulo, assim podemos considerar um estado de primeiro mundo, mas o resto do Brasil nós sabemos da dificuldade que tem cada estado e cada município. E diante de todos esses acontecimentos, Paulo, começamos a ficar preocupados. E quando teve a primeira morte de coronavírus aqui no Brasil, no Instituto Prevent Center, no Hospital Santa Mônica, começamos a tomar medidas. Uma das primeiras medidas foi a criação de um comitê de Covid, um comitê para que nós pudéssemos trabalhar e enfrentar a crise. Esse foi o nosso primeiro objetivo e conversamos e temos um comitê até hoje, um comitê atuante que funciona e todas as decisões que nós tomamos, nós submetemos ela ao comitê. Esse comitê é liderado pelo Dr. Igor? O Dr. Igor é um dos membros do comitê. Esse comitê, na realidade, é liderado pelo prefeito. Certo? O prefeito. Que vocês têm falado, o prefeito, com o Dr. Igor, com a secretária Mário Nakadi, com alguns funcionários da saúde, alguns médicos da saúde, alguns enfermeiros, para que possamos chegar ao melhor enfrentamento da Covid aqui na cidade de Birigui. Porque nós não podemos, e essa é a visão que eu tenho, dizer que a Covid nós temos que trabalhar de forma uniforme, porque nós não podemos medir com a mesma régua a capital paulista com a cidade de Birigui, porque são realidades totalmente diferentes. Começa com a densidade demográfica, número de habitantes por metro quadrado na cidade de São Paulo é totalmente diferente na cidade de Birigui. Então nós temos que tomar medidas que não adianta nós copiarmos aquilo que não representa a nossa realidade. E o que nós fizemos? Com base nesse comitê, criamos protocolos, fizemos com que o Corujão fosse estendido antes funcionava apenas 6 horas, foi estendido para 24 horas. Começamos a fazer uma seleção dos pacientes que procuravam pronto-socorro com estado gripal, vai ser atendido somente no pronto-socorro central, vinculado à Santa Casa. E aqueles que não têm estado gripal, nós colocamos para ser atendido na UBS 1, que é no Corujão, lá na cidade de Jardim. Então vamos imaginar que você tem uma cólica de rim. Então nesse primeiro momento você vai ser atendido e você não está gripado. Você vai ser atendido do Corujão e aquele que está gripado somente será atendido no Corujão. E também no pronto-socorro central. E no pronto-socorro central, Paulo, também será atendido. Olha que interessante. As emergências e as urgências. Por exemplo, alguém que sofreu acidente de trânsito, alguém que está infartando, ele vai ser atendido no pronto-socorro central. Com essa medida, nós conseguimos evitar o contágio das pessoas que estavam gripadas com as que não estavam gripadas. E, consequentemente, foi um início de se fazer um controle aqui na cidade de Birigui. Também, nas nossas UBSs, começamos a trabalhar com horário diferenciado. As pessoas que têm suas patologias, as suas enfermidades, e que não esteja gripada é atendido num determinado horário. No período da tarde, aquelas que estão gripadas com sintoma de gripe serão atendidas à tarde. Então, além disso, o que eu percebi? E isso daí foi até comprovado pelo Bruno Covas, quando ele disse o seguinte, que ele fez o rodízio e ele achou que ia ter taxa de isolamento e não conseguiu ter taxa de isolamento e parece que o contágio aumentou, porque as pessoas não puderam andar com o veículo, que era aquele rodízio par e o rodízio ímpar, certo? E começaram a usar o transporte público. Como começaram a usar o transporte público com maior efetividade, as pessoas que estavam gripadas, sem gripe, com gripe, começaram a ficar uma próxima da outra, aumentando o contágio.
E o que nós fizemos aqui, uma primeira medida, fechamos a rodoviária, impedimos o acesso de ônibus interestaduais e intermunicipais, o transporte coletivo suspenso, e nos 15 primeiros dias fizemos uma barreira sanitária onde nós não permitirmos que entrasse na cidade de Birigui, salvo nos casos de funcionários da saúde, qualquer pessoa que viesse de fora. Então, com isso, conseguimos controlar, certo? Essa pandemia. Hoje nós não temos nenhuma morte, certo? Graças a Deus. E nós temos, salvo engano, 53 casos positivos, 41 curados. E Birigui foi até destaque no Bom Dia São Paulo, certo? Onde demonstrou 4 cidades onde tinha pessoas que eram suspeitas de Covid, certo? Que deram positivo para Covid, porém era zero de letalidade, ou seja, não existiu nenhuma morte. Birigui foi uma dessas cidades e desde já quero agradecer todo o Comitê Covid, toda a equipe da saúde, todos os funcionários, enfermeiros, técnicos, os agentes de saúde que estão nessa linha de frente, estão nos ajudando a ter índices satisfatórios aqui na cidade de Birigui. Então foram medidas tomadas que acredito que de alguma forma teve um impacto positivo aqui em relação ao tratamento do Covid. Além disso, certo, a Santa Casa, ela se preparou, certo? Separou 12 leitos, para que nesses 12 leitos nós pudéssemos receber respiradores, porque o que nós precisamos ter, Paulo Brito, é UTI. É UTI livre para atender essas pessoas. O exame, os exames são necessários, algumas ações são necessárias, mas o mais necessário é ter os respiradores. Nós temos dificuldade de encontrar respiradores. Chegou a ser oferecido 850 mil um respirador para a prefeitura e nós declinamos porque nós temos condição e um preço absurdo. Então nós acabamos declinando, certo? O Estado de São Paulo nos ofereceu ajuda, né? E, claro, nós vamos aceitar, estamos aguardando o envio de 8 respiradores, estamos precisando de mais 4. Mais a estrutura que nós temos, a nossa ideia é ficar com 30 respiradores, certo? Porque a nossa UTI nós temos 10, aí nós temos um pronto-socorro, certo? E temos mais esses 12 leitos que são separados. Está em construção também, certo? Apesar da administração da Santa Casa não pertencer à cidade de Birigui desde 2016, certo? E da época do ex-prefeito Pedro Barnabé, cessou-se a intervenção. Então, todos os atos realizados são através da Santa Casa, mas nesse comitê do Covid, a Santa Casa também esteve presente, certo? E o interventor, o Cláudio, certo? O superintendente, desculpe, ele deixou 12 leitos separados para que nós possamos, certo, equipar para atender no caso de emergência. Estamos aguardando o Estado nos oferecer. Já fomos atrás de local, não acha. Hoje é algo difícil de você encontrar. Nós estamos vendo o que está acontecendo através dos jornais, telejornais, de compras de respiradores. Então, é o que nós temos que fazer. Como nós não temos ainda todos esses respiradores, que é o que falta, então o que nós temos que é isolar e voltar a trabalhar com responsabilidade. Perfeito. Nesse aspecto também você ainda pegou uma fria aí com o tomógrafo da Santa Casa quebrado, né? Que atendia no pronto-socorro. Exatamente. E teve que correr. Exatamente. O tomógrafo, graças a Deus, já foi arrumado, certo? As pessoas, nós temos um contrato de gestão do pronto-socorro com a Santa Casa de Birigui, certo? Um contrato de gestão, como ocorreu em todas as administrações. Eu acho que desde o Florival Cervelati, que o pronto-socorro é administrado pela Santa Casa. E nós não fizemos diferente, tá? Quando eu assumi, uma outra empresa estava lá, e depois de finalizado o contrato com essa empresa, depois de realizar todos os trâmites legais, aí nós fizemos um contrato com a Irmandade Santa Casa, não é o S, é a Irmandade Santa Casa, e hoje a Santa Casa é que administra o pronto-socorro. E no caso, era de responsabilidade da Irmandade arrumar, receberam a verba, arrumaram e já está funcionando também. Prefeito, nesse aspecto na área da saúde, aí você cuidou e cuidou muito bem, e está cuidando e vai cuidar. Agora, a cacetada maior vem em cima daquele que necessita trabalhar, daquele que necessita ter o seu comércio aberto. No aspecto comércio, participação, como foi sua intervenção, entrando com mandado de segurança, impetrando tudo? Não deu para segurar? Paulo, quando nós resolvemos fechar
Nós conversamos com todos os setores produtivos da cidade de Birigui. Nós não fomos ditador, nós conversamos com a Associação Comercial Maurício, que eu quero mandar um abraço, conversamos com o Simbi, o Renato, a quem quero mandar um abraço, e nós estipulamos, porque a cidade de São Paulo estava parando. E eu chamei eles para conversar, eu falei, não vai ser inevitável, nós vamos ter que parar por um período. E o Renato, e conversei com o Renato, juntamente com os empresários da cidade, do calçado, nós definimos um período para fechar, conversamos com a associação comercial, definimos um período para fechar, certo? Conversei com donos de hotel, fomos empresas de transporte de passageiros, fomos todos bem atendidos e todos entenderam, isso é importante, que realmente tínhamos que parar por um determinado período. Dia 26, salvo engano, 25 de março, eu elaborei um decreto com todas essas paralisações, conversando com todos os setores produtivos, isso foi importante. O comércio ia parar 10 dias, as indústrias 15 dias, e depois vamos voltar a trabalhar normalmente. Porém, no dia 26, o governador João Dória editou um decreto dizendo o seguinte: o que os prefeitos fizeram no estado não vale mais nada, o que vale é o meu. O que o prefeito pode fazer é ampliar o meu decreto, mas não restringir o meu decreto. O que fizemos? Nós ampliamos em relação à rodoviária, que fechamos, em relação ao transporte público, que suspendemos temporariamente os ônibus interestaduais, né, e intersmunicipais, nós impedimos de entrar na cidade, e aguardarmos que o decreto, logo em março, em maio, nós poderíamos voltar. Aí, antes do feriado de 1 de maio, o governador foi lá e falou mais 15 dias. Isso nos preocupou, porque Birigui é um polo nacional. E nós temos que respeitar a história de Birigui por ser esse polo nacional. Infelizmente, o governador tem todos os motivos dele, né? Eu não vou entrar na briga de governador com o presidente. Eu tenho que pensar na cidade de Birigui, administrar para a cidade de Birigui, pensar no melhor para a cidade de Birigui. Eu acredito que tanto o governador quanto o presidente, eles têm suas razões, certo? Só que nós precisamos voltar a trabalhar. Exato. Chegou o momento. A ideia de Birigui era ter voltado a trabalhar em maio, certo? Era para nós termos o Dia das Mães tranquilo, porque o Dia das Mães é quando o comércio arrecada. As indústrias nossas precisam do comércio aberto para que elas possam produzir e vender, porque todos os nossos produtos, aproximadamente 12 a 15 mil empregados trabalham em indústria de calçado, e para que o calçado seja fabricado é necessário ter pedido, é necessário ter o comércio aberto. Isso foi argumentado comigo, eu já argumentei inclusive com o secretário de governo do João Dória, certo? E houve uma insatisfação da minha parte, tentei abrir o comércio por 3 vezes, certo? 3 decretos meus, o Ministério Público ele pediu para que eu voltasse atrás, justamente porque não tem amparo legal. E finalizando, dia 11 de maio, falei, vamos voltar, e não voltamos. Eu falei, não vou esperar mais. Elaboramos um mandado de segurança, impetramos um mandado de segurança, e agora nós estamos aguardando o resultado. Eu defendo, Paulo, que é possível você se isolar e trabalhar ao mesmo tempo. 50% da população quer se isolar, isso há 10 dias atrás. E 50% Quer trabalhar. Quer se isolar. Então é meio a meio. Hoje não, hoje 60% quer trabalhar e 40% quer se isolar. O que eu tenho que fazer como administrador público? Eu não vou conseguir deixar mais da metade da população dentro de casa. Se eu não consigo deixar mais que metade da população dentro de casa, eu também não vou prender, eu não vou ir atrás de trabalhador, de pai de família, certo? O que eu tenho que fazer? Criar regras para que a pessoa, ao sair de casa, ela se proteja e se proteja quem estiver perto dela. Por isso que nós editamos o decreto de utilização de máscaras, que a partir de tal data seria obrigatória a utilização de máscaras, a utilização que os estabelecimentos comerciais industriais que eles deveriam ter álcool em gel, respeitar o distanciamento, certo? De acordo com as regras da Organização Mundial da Saúde, das regras da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Fizemos o decreto, só que no outro dia o governador também fez o decreto, tornando obrigatório. Então, eu acredito que nós temos que chegar
uma balança. E é possível, sim, nós trabalharmos, não é só o comércio não, é todas as atividades, é academia, bares, restaurantes, nós precisamos voltar a gerar riqueza para que possamos empregar as pessoas. É isso que é nosso maior objetivo hoje, é cuidar da vida das pessoas, mas ao mesmo tempo fazer com que a pessoa ela tenha condições de sobreviver. Você não é escoteiro, mas é prefeito, está sempre alerta. Sempre alerta. E eu digo o seguinte, que todos aqueles que fazem um planejamento longo para a situação do Covid, Paulo, todos eles estão errados. Porque o Covid é algo que semanalmente ou a cada 3 dias existe novidade. Falaram que esse pico ia acontecer em abril. Nós estamos em maio, certo? Vamos para junho e falaram que em julho vai ser o pico. Então quer dizer que, de certa forma, nós temos que nos preparar, nós temos que enfrentar a guerra. Não significa que a guerra ela vai acontecer e eu tenho que me acovardar e ficar dentro de casa. O que tem que acontecer? Nós temos que estar preparados com a guerra. E acredito o seguinte, tenho certeza que se todos contribuírem, todos comerciantes que abriram o seu estabelecimento, eles mesmos vão se policiar e não vão deixar ter aglomeração porque eles querem proteger eles próprios funcionários, certo? Nós podemos observar os supermercados. Quantas pessoas estão dentro dos supermercados? Agora, qual que é o índice de contaminação dentro dos supermercados? Porque os supermercados eles estão tomando todos os cuidados e as pessoas que estão frequentando os supermercados, farmácias, açougues, estão tomando os cuidados. Então, eu acredito e tenho certeza que tanto os comerciantes, os empresários, bem como a população, eles vão tomar todo o cuidado necessário. E exigir a máscara, o álcool, o gel, até mesmo para proteger ele mesmo. Até mesmo o próprio dono do estabelecimento. Prefeito, nesse aspecto aí na área da saúde, você deu uma verdadeira aula daquilo que você está fazendo. Dá-se a entender quem nos está acompanhando o seguinte, você não parou a prefeitura. Não. A prefeitura ela tem um cronograma. Nós reduzimos expediente que eu digo, reduzimos a jornada de trabalho dos funcionários, trabalhamos com turno reduzido, porém os serviços continuam a ser oferecidos para a população. Inclusive as obras não pararam, tudo aquilo que eu tinha planejado, eu acredito que 80% estou conseguindo cumprir, que são a continuidade das obras. Eu gostaria de voltar ao período que nós estávamos vivendo, de 1 de março de 2020, o início de março. E vou dizer para você, depois do carnaval, para nós, no início de março, né, ele foi o melhor. Nós estávamos vivendo uma ascensão grande. E eu vou dizer, Birigui ia se destacar cada vez mais, como vem se destacando, diante os calçadistas estavam produzindo bem, estavam contratando, todas as empresas de Birigui estavam produzindo, estavam contratando. O comércio, eu conversei com o Maurício da Associação Comercial, ele falou para mim que era o melhor março que eles estavam tendo, o melhor março dos últimos anos. Então quer dizer que Birigui estava numa esfera, numa atmosfera positiva de que realmente nós íamos vencer todas as batalhas que nós enfrentamos e nós estávamos em 2020, nós íamos começar a colher os frutos de tudo aquilo que nós plantamos. Entretanto, a pandemia veio, nós tivemos que reorganizar a prefeitura, tivemos que modificar os serviços. Quem analisa o dia a dia da prefeitura fala, eles não pararam, eles continuam trabalhando, mas nós reorganizamos, certo? E o que nós sempre prezamos é que, apesar de tudo que acontece no mundo ou na cidade, a prefeitura tem que fazer a parte dela e tem que estar do lado do empresário. E prova do comerciante, prova disso, que nós fizemos um trabalho junto com a associação comercial, certo? E conseguimos, acho que Birigui foi a cidade que mais se destacou, conseguimos quase R$1 milhão de empréstimo do Banco do Povo para atender o empresário, o comerciante que está sem caixa, que precisa pagar o funcionário, que precisa pagar suas contas. Então nós montamos uma força-tarefa na associação comercial, a prefeitura esteve lá presente e conseguimos mais ou menos R$1 milhão colocar nessa crise no mercado, na mão dos comerciantes aqui da cidade de Birigui. Muitas obras estão em andamento. Há condições dessas obras serem entregues esse ano, diante desses fatos que ocorreram, ou não? Paulo, as obras não pararam. Elas continuam. Claro que todos tiveram, como a prefeitura teve a redução do quadro de funcionários, porque existem pessoas com situação de risco e elas têm que se afastar, as empresas, elas passam por esse mesmo processo. Tem uma empresa que ela ganhou a licitação e presta serviço de asfalto e pavimentação da nossa cidade, inclusive ela está lá
no Teresa Barbieri, na continuação da Avenida Aquilino Moimás, o cemitério da Consolação, que era uma parte toda de terra que nós estamos pavimentando, certo? Ele tinha 14 equipes, essa empresa. E ele até deu início à obra atrasado, justamente por causa do Covid, que ele falou, de 14 equipes eu tive que fazer 8, porque uma parte dos meus funcionários tem acima de 60 anos. Então eles já entram na classificação de pessoas de risco, e dessa forma ele não tem condições, certo? E dessa forma ele não tem condições de estar atuando. Então nós vamos ter que reduzir e vamos ter que demorar um pouco mais. Mas as obras, elas estão todas continuando. Quantos elefantes brancos você pegou, prefeito? Elefantes brancos, dos grandes, tem uns elefantes grandes e os pequenos. Mas os grandes foram o Centro do Professorado, cuja obra já está com 65% concluída. A antiga UPA do Jandaia, que também está acima de 50% concluída. E o Centro de Eventos, que também está acima de 50% concluído. Certo? Eu acredito que até outubro, aproximadamente, Paulo, essas obras elas estejam entregues à população de Birigui. Uma obra, quando você inicia uma obra, é uma coisa. Você conhece. Agora, quando você pega uma obra do meio para o fim, é totalmente diferente. Muitos problemas surgem no decorrer da execução da obra, certo? Com que faz com que possa ter atraso ou não. Mas eu estou satisfeito, estou fiscalizando, estou indo nos locais e as empresas não deixaram de trabalhar. Primeiro elefante branco que você pegou, você conseguiu resolver rapidamente, que foi a Casa do Vidro, que hoje é uma grande obra. Eu vou falar, o fato de você abrir a Casa de Vidro, que nós não estávamos usando, o fato de você abrir a Casa de Vidro, ela deu uma mobilidade urbana essencial à população de Birigui. Nós não tínhamos mobilidade. Ali nós tínhamos que passar na frente da Igreja Universal, em frente, e subir. A Praça do Dr. Gama, ela não está lá por acaso. Se nós observarmos, todas as ruas, elas acabam dando de encontro para o Dr. Gama. Então, quer dizer, você subia a rua e você não via a praça. Aí hoje é aberto. O meu sonho ali era voltar a fazer funcionar aquela fonte, mas infelizmente não vai ser possível nesse momento. Mas era um sonho meu. Mas abrimos ali e aconteceu 3 acidentes. Eu até vou te falar. Um da prefeitura? 2 da prefeitura. Que eu falo, tem que fazer a lição de casa, pelo amor de Deus. Eu ficava louco. 2 na prefeitura, certo? E 1 caminhão de Franca. Do resto, quantos carros passam lá por dia? Te falar, no mínimo 1000 carros por dia. Faz mais de, vamos colocar uns 3 anos aberto. Então quantos carros passaram lá? Mais de 1 milhão de carros. 3 acidentes. Então o acerto é 99,9%. Pode ter certeza. E pegou outro pepino também, que é o chamado viaduto torto, que conseguiu junto ao governo do estado resolver o problema. Isso é uma ajuda do deputado Roquinho, me ajudou muito. Viaduto torto. Tiramos aquele imbróglio aqui da cidade de Birigui e hoje temos um viaduto moderno, certo? As pessoas falam assim, mas virou um tobogã. Dizer às pessoas que aquele projeto é um projeto que vem pronto do DENIT e da Artesp. A prefeitura de Birigui, ela não pode mexer naquele projeto. Aquele é um projeto que já vem pronto e você só tem que executar, certo? E ali quem executou ainda foi a Via Rondon. Investiram aproximadamente R$2.800.000. Eu costumo dizer que ali foi um trabalho do Rock, certo? O Rock sempre nos ajuda. E naquele momento lá, a satisfação grande de corrigir um erro. Nós, como prefeito, nós vamos errar. Nós não podemos errar de má fé, certo? Existe o erro doloso e o erro culposo. O erro doloso é aquele que tem a má fé. O culposo pode acontecer. Todo ser humano é falível a errar, mas desde que não seja propositadamente. Pode acontecer por falta de cuidado. Eu acredito que ali, eu não falo nem que foi um erro, foi o que dava para fazer no momento, certo? Foi o que deu para fazer no momento. Eu não faria, mas foi o que deu para fazer no momento. E serviu a cidade por um tempo? Serviu, mas era algo que estava do contexto da engenharia. Acidentes aconteciam e hoje, graças a Deus, as pessoas chegam na cidade de Birigui, elas não precisam, elas chegam e tem um viaduto normal como existe em qualquer cidade. Prefeito, o Mário Creme foi o prefeito que fez praças aí. Você está reformando praças, remodelando-as e
o custo é alto. Esse dinheiro não poderia ser investido em outro setor da prefeitura? Eu penso da seguinte forma, Paulo. As pessoas elas têm direito ao trabalho, mas têm direito ao lazer. Isso é qualidade de vida. Por isso que nós estamos investindo em pista de caminhada, em iluminação baixa, porque as pessoas elas têm que ter qualidade de vida. E praça é uma qualidade de vida. Você deixar uma praça toda deteriorada na frente da residência, com certeza aquilo lá vai se transformar num problema. Então, o nosso objetivo, sim, é acabar retomando praças para que possamos, nesses locais, resgatar aquele convívio que nós tínhamos antigamente. E qualidade de vida. As pessoas precisam se divertir um pouco. E eu acredito que o fato de você poder ir com a sua família à tarde num local bonito, num local adequado, isso vai só melhorar a autoestima. E quando você tem uma autoestima melhorada, com certeza você produz mais. Certa vez eu fui num projeto, que Birigui teve um projeto do McDonald's. Um projeto que rendeu um título, o Eco 2017, o Eco 2000, porque para as pessoas que sabem um pouco do que significa, o Eco, quando a gente fala de Eco 2017, é algo muito importante, porque é algo que marca a cidade de Birigui através de uma parceria que fez com o McDonald's. E nesse Eco 2017, nós fomos considerados uma cidade sustentável. E ganhamos um prêmio, e lá eu percebi o seguinte: quem ganhou o prêmio? Ganhava o prêmio a CIA, CPFL, ou seja, só as grandes indústrias, os grandes conglomerados industriais, empresariais do Brasil. E ali eu percebi, falei assim, Birigui representada, né, pelo McDonald's, legal, mas o que eu percebi ali? Que as empresas grandes, elas só vão vir para a cidade, para uma cidade, desde que exista uma qualidade de vida satisfatória a seus funcionários. Porque eles entendem que um funcionário feliz produz mais. Então, por isso que se investe muito dentro dessas grandes indústrias em programas que voltam para o funcionário, certo? Aquele modelo antigo que o funcionário tinha que ser castigado pelo patrão já foi. Esse modelo antigo não impera mais. O que impera? Hoje não é nem mais trabalhador, hoje é colaborador, certo? O colaborador hoje, ele tem que ter uma vida saudável. É o que preconiza uma Toyota, uma Honda, uma CIA, é o que preconiza esses grandes conglomerados empresariais, industriais que nós temos no Brasil. E eu percebi naquela reunião que todos eles faziam o quê? Todos os prêmios que eram dados era através do meio ambiente ou através era de cuidado com o funcionário dentro da própria empresa. Iniciativas para melhorar a vida dos funcionários. E aí eu pensei, nós temos que investir também, não só em asfalto, não só em saúde, nós temos que investir em outros setores. Investir em quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida, eventos. Nós tivemos vários eventos, shows aqui na cidade de Birigui, nós tivemos grandes eventos. E ao mesmo tempo investir na qualidade de vida. Por isso que reformamos a pista de caminhada do Isabel de Almeida Marinho. Estamos construindo uma pista de caminhada na Avenida das Rosas, no Teresa Barbieri. Começamos a construir na Pedro Gonçalves. E nós temos planejamento de construir parques e reforma de praças. A praça da Raul Cardoso, que é a praça da estação ferroviária, né? Ali já tem um projeto, estamos aguardando a liberação da Caixa Econômica Federal. E a Praça de Fátima. Só que a Praça de Fátima, em virtude da pandemia, nós vamos primeiro trabalhar com a iluminação. E depois nós vamos trabalhar com a sua execução. Porque, infelizmente, perdemos, na minha opinião, já uma quantia. Com o Fábio, ele me disse, né, preciso confirmar com ele, nosso secretário de Finanças, que nós chegamos, eu falo, a população perde aproximadamente uns 20 milhões já. E isso acaba modificando algumas situações. Então, a Praça da Raul Cardoso ela vai continuar, e a Praça de Fátima nós vamos mexer primeiro na iluminação e depois nós vamos tentar executar ainda esse ano. Tentar, certo? Nós já temos um projeto pronto, vai ficar espetacular a Praça de Fátima, certo? É homenagem à Nossa Senhora de Fátima, né? Meu sonho era ter inaugurado no dia de Fátima, né? Dia 13. Mas infelizmente não conseguimos, mas não faltou a oportunidade, certo? E nós já temos todo o projeto, tudo delimitado, tudo calculado bonitinho. Infelizmente,
essa previsão orçamentária, então nós vamos estar trabalhando para ver o que nós conseguimos fazer para dar execução a esse projeto também. Prefeito, é louvável todo o trabalho que está sendo feito, que vai ser feito, que vai ser concluído ou não vai ser concluído. Mas sempre existe a crítica, sempre existe a cacetada. O senhor falou em iluminação. Faz parte. O senhor falou em iluminação aí. O Borini e o Nenê Santos ficaram crucificados, são crucificados pelos postinhos que estão na cidade aí, que devia entregar tudo coisa menino, entendeu? Com ferro velho. O senhor está recebendo algumas críticas agora por causa do custo da iluminação em algumas praças da cidade. E que uma empresa custava tanto, a outra custou tanto, e o senhor acabou pegando o preço mais caro. Por quê? Veja bem, isso é até por isso que eu falo, isso é interessante para justificar. Primeiramente, como que começou o processo? Processo licitatório, quem faz o termo de referência é o Marco Pompeu. Marco Pompeu tem mais de 30 anos de prefeitura. Primeiro, ele não ia fazer coisa errada, certo? Eu boto a mão no fogo. Nunca fez, né? Nunca fez, não ia fazer agora. Eu coloco a mão no fogo pelo Marco Pompeu. Mandar um abraço pro Marco Pompeu. Ele já tinha... Nesses postos do Borini, ele não teve participação nenhuma. Eu acredito que não teve. O Marco Pompeu é um cara fantástico, ele conhece a cidade de Birigui, certo? Ele iria aposentar em abril, mas falou: Salmeirão, tem um compromisso com você. Olha só. Tinha duas falas na prefeitura: o Marquinho na energia e o seu Júlio Iglesias na água. Exatamente. E o Marco falou assim: Salmeirão, eu iria aposentar, mas eu tenho uns compromissos com você de acabar algumas obras aqui na cidade, algumas coisas vão ser modificadas. Então, Cristiano, depois que eu terminar tudo, eu aposento, mas antes não. Então, minha eterna gratidão, pensando na cidade de Birigui, poderia se aposentar, mas vai segurar mais um pouco para ajudar a cidade de Birigui. Então, Marco Pompeu, se estiver nos ouvindo aí, escutando, um abraço a você e minhas considerações. Ele pode escutar a qualquer hora, porque o dia inteiro fica à disposição. Em relação, não é que eu escolhi o mais caro. O que acontece? Foi feito um edital, o Marco Pompeu fez esse edital, e esse edital, ele foi publicado. No momento que ele foi publicado, o Tribunal de Contas foi acionado. E o Tribunal de Contas, ele olhou o edital, verificou o que tinha, pediu para fazer as alterações pertinentes, falou: tá tudo ok agora. Então, quer dizer, o Tribunal de Contas falou que aprovou, falou que estava tudo certo. Então, o Tribunal de Contas falou que estava tudo certo. O que nós fizemos? Certo? Colocamos o edital. Primeiramente, quem faz o edital não é eu. Não sou prefeito, eu sou prefeito, mas não faço edital. Segundo, o que eu entendo de lâmpada é se ela é de LED ou se ela é de sódio, mas se está acesa ou apagada. Se está acesa ou apagada, eu não entendo nada de elétrico. E essa questão da eletricidade, isso é específico. Paulo, isso é só para quem entende da questão da eletricidade. Isso é específico, certo? É a mesma coisa que falar para mim discutir física nuclear. Eu não entendo nada de física nuclear. É a mesma coisa que eu não vou entender nada de energia elétrica. Porém, as pessoas que estão envolvidas no processo são pessoas competentes e honestas. Funcionários efetivos é que fazem a licitação, certo? Ninguém vai perder seu cargo, ninguém vai fazer, certo? Até prova em contrário, está tudo certo. Então o Tribunal de Contas falou que está tudo certo, que é o órgão fiscalizador. Eu vou falar que está errado? Aí o Tribunal de Contas falou que está tudo certo. O que aconteceu? O Tribunal de Contas, dando ok, foi feita a licitação. Realmente, ganhou uma empresa, certo? No valor de aproximadamente 7 milhões e 700. E a segunda era 3 milhões e 400, 3 milhões e 500. O que aconteceu? Essa empresa que perdeu, ficou em segundo lugar, certo? Foi desclassificada, eu não me recordo agora, ela ingressou com uma ação. E essa ação foi julgada improcedente. Improcedente pelo juiz. A empresa recorreu, o desembargador mandou suspendeu, certo? Mandou suspender o certame e para que a prefeitura apresentasse as razões. Se o desembargador lá em São Paulo falar que eu tenho que voltar atrás, não tem problema, eu tenho que voltar atrás. Sabe por quê? Porque nós vamos respeitar a decisão judicial se cumpre. Agora, o que é mais assim interessante é a falta de informação, Paulo, das pessoas. Porque você recebeu autorização para fazer, vai e mata. E você fez, depois não era para matar. Não, o problema maior é o seguinte, que os postes que eu estou colocando, os postes baixos, não tem nada a ver com essa licitação. É outra licitação. Vai parar, então explica. Ou seja, estão confundindo alhos com bugalhos. Alhos com bugalhos. Fizeram um vídeo, foram na frente de uns postes
Só que ali é outra licitação, não é em relação a essa licitação de 7 milhões, não é isso. Essa licitação de 7 milhões vai colocar a Birigui numa Smart City, numa cidade digital. Nós vamos ter a possibilidade, eu como prefeito ou quem for, se eu chegar e ver um poste, por exemplo, na 9 de julho, que a iluminação está muito alta, eu vou lá e consigo no meu aplicativo diminuir. Vai ser telegestão. As pessoas ficam ligando, ô prefeito, a luz de tal poste está queimada, não vai precisar mais. Porque nós vamos ter uma central, onde nós vamos ter todos os pontos luminosos, e quando um poste deixar de funcionar, vai estar lá apontado e a equipe vai lá e arruma. Então é um sistema, é algo moderno que nós estamos trazendo para a cidade de Birigui. Nós vamos dar uma nova dinâmica. Agora os postos baixos não tem nada a ver. Então, estão confundindo alhos com bugalhos. Então as pessoas, é isso que eu falo. A oposição, a crítica, ela deve existir. Mas as pessoas têm que saber o que falam também. Porque, na realidade, eu vi essa notícia. Quando falaram que eu disso, que valor tal, as pessoas têm que se entender. As pessoas têm que entender como que funciona primeiramente um processo licitatório e qual é o poder dos órgãos. Porque se o Tribunal de Contas falasse para mim, tá errado, o que eu ia fazer? Eu ia fazer de novo. Eu ia mudar. Eu ia seguir a orientação do Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas falou que estava certo. Então, agora, vamos imaginar que o desembargador, ele fala, não, Salmeirão, você tem que arrumar? Eu vou arrumar. Não tem problema. Para mim, não tem problema eu arrumar. Isso não vai. O maior prejuízo que a população de Birigui tem em relação a tudo, o centro ia ser todo iluminado. Esses postes laranja, certo? Que não vou comentar, mas o pessoal já sabe todos os meus comentários. Eu ia reformar todos esses postes laranja. Com esse dinheiro. Com esse dinheiro, e nós vamos fazer LED. O centro da cidade ia ficar a coisa mais linda. As nossas praças iam ser todas LEDs. As nossas avenidas, canteiros centrais, iam ser todos LEDs. Nós íamos ter uma cidade totalmente iluminada nos nossos corredores. A iluminação de rua eu não posso mexer, que pertence ao CPFL. Mas a iluminação que a prefeitura ela tem condições, certo? De, por exemplo, aquela iluminação do São Conrado, que sempre dá problema, aquilo nós íamos transformar tudo em LED. A Paula, em frente do Bandeirante, do nosso glorioso Beck, mandar um abraço pro Bizi, certo? Ali, toda aquela extensão é tudo LED. Então, a cidade, uma cidade clara, é menos criminalidade. E eu ia levar não só na área central, eu ia levar para os bairros. Aquela pista de caminhada do Isabel Marim ia ser tudo LED. Porque esses postes hoje, não adianta. Você coloca uma lâmpada, dura 2, 3 dias, já queima. Essa lâmpada de LED é 5 anos a garantia. 5! Então as pessoas, elas distorcem a realidade, elas têm que conhecer o fato. Então, mas nesse aspecto, eu nem dei, só para você entender. Por que não foi comunicado a população? Não, foi comunicado. Foi? Claro. Essa explicação? Sim, eu nem dei ordem de serviço. Eu nem dei. O que é ordem de serviço? É o documento pelo qual eu autorizo a execução de uma obra. Nessa licitação de 7 milhões e 700, eu nem dei ordem de serviço. Eu nem assinei autorização para começar. Nem assinei autorização para começar. Então, veja bem, isso vai ser discutido judicialmente, certo? E aquilo que a justiça falar para eu fazer, eu vou fazer. Como eu sempre fiz na minha vida, com 46 anos de idade. Graças a Deus, eu como presidente da Câmara, minhas contas foram aprovadas. Em 2017, minha conta já foi aprovada. Então, tudo que eu faço na minha vida, certo? Pode ter certeza, eu tento fazer o melhor. Não sou perfeito. Pode acontecer de que eu, em um ato ou não, cause um equívoco. Mas pode ter certeza. Prejuízo para o município, não vou dar prejuízo para o município. Doutor Cristiano, outra crítica que se fazem em relação ao seu comportamento como prefeito e prefeito, é de que a cidade está quebrada e que você vai deixar a prefeitura com umas dívidas enormes aí. É real? Paulo, todo mundo que é fã do Bolsonaro é fã por 2 motivos. Pelo que o Bolsonaro é como pessoa e pelo seu ministro, Paulo Guedes. Paulo Guedes é o ministro da Economia, certo? Meu ministro, Bolsonaro, meu presidente, é bom falar, votei no Bolsonaro, meu presidente, e se Deus quiser nós vamos ainda nos encontrar, certo? E não votou no Dória. E não votei no Dória também não, mas
eu costumo dizer, as pessoas quando ganham, eu vou torcer para fazer o melhor. Vou torcer para independente, ganhou, eu vou torcer para fazer o melhor. É isso que eu vou fazer. Melhor porque o estado indo bem, o Brasil indo bem, a cidade de Birigui vai bem também. Certo? Agora, em relação a essa questão de dívidas, o que diz o ministro Paulo Guedes? Quando você contrai empréstimos para, olha que interessante, para investir, certo? Você não quebra a regra de ouro. Ele fala que existe uma regra de ouro, certo? E que essa regra de ouro tem que ser respeitada. E nós pegamos empréstimo, primeiro. Por que eu peguei os empréstimos? Primeiro, cidade 95% precisando de um recap. Segundo, porque deixaram os elefantes brancos para mim e não deixaram dinheiro para eu acabar as obras. Veja bem, se tivessem feito os elefantes brancos, certo? Se tivesse feito a UPA, se tivesse feito o centro do professor, se tivessem feito o centro de eventos, com certeza, Paulo, eu não preciso ter pego empréstimo. Eu peguei o que eu vou deixar acabar com o tempo. O Tribunal de Contas está falando, Salmeirão, na sua cidade tem 8 obras paradas. Aí eu falei assim... E era a cidade dos buracos. 8 obras paradas. Aí, dessas 8 obras paradas, qual obra eu iniciei? Nenhuma. Não, uma. De 7 eu não tinha iniciado. Uma, que era o CIE, que é o nosso, eu falo assim, segundo ginásio de esporte municipal, certo? Que ia ser no Portal da Pérola que a empresa tinha abandonado. Do resto era tudo obra que deixaram para mim, que não conseguiram terminar. Não tiveram a competência de terminar, certo? Por eles motivos, certo? E o que eu fiz? Eu precisava... Falta de competência ou falta de coragem na caixa pegar o dinheiro? Competência, coragem. Para você sentar naquela cadeira, para fazer bonito, é fácil. Eu quero sentar naquela cadeira e administrar uma cidade. Todos sabem, quando eu assumi, certo? Quando eu assumi... Semana passada eu chamei você de saco roxo aqui e me xingaram. Quando eu assumi, 44 milhões. Na época o secretário Adonai fez o cálculo. Fora o que apareceu. Por exemplo, precatório, tem precatório de 2,5 milhões, que não é da minha época. Poço profundo, dívida de poço profundo de quase 12 milhões, que não é da minha época. Então, se eu somar tudo, vamos lá. Se eu somar tudo, dá uns 60 milhões. Que deixaram. Outro detalhe, vamos lá. Aí, além disso, uma previdência com déficit atuarial de 472 milhões, meio bi. O orçamento de um ano. Meio bi. Não, meio bi. Meio bi. Deixaram isso. E além, um déficit técnico que eu tinha que pagar aproximadamente de 1,5 milhão a 2 milhões e meio por mês. Aí, vamos lá, quanto que eu tinha de despesa fixa? 21 milhões, 22 milhões. Quanto que eu arrecadava? 19, 20. Então, desde o 1º de janeiro de 2017, quando você tem naquela cadeira, sempre eu administrei. Mas sempre dizer que se sobrou, se eu tinha dinheiro em caixa, o dinheiro em caixa é tudo verbo vinculado, certo? O Pedro deixou o pagamento, agradeceu o Pedro, dizer que as pessoas achou que eu ia ser igual ao Pedro, que só pagou conta do outro, com todo respeito, certo? Eu não ia só ser o Pedro que pagou conta do outro, eu fui o cara que deu um novo ritmo para a cidade e movimentou essa cidade, foi isso que eu fiz, com todo respeito, certo? Todos sabem que teve audiência pública, que foi falado de dívida que foi deixada. Eu vou deixar dívida, o Cervelado deixou dívida, o Burim deixou dívida, o Pedro deixou dívida e eu vou deixar dívida. Agora as pessoas falam, mas deixou dívida, quebrou cidade. A cidade é outra, os investimentos são outros. Se não fosse essa pandemia, nós estávamos bombando, vamos assim dizer, no popular, nós estávamos numa atmosfera positiva. Não é eu que falo, não, vamos conversar com o Renato, vamos falar com o Renato sim. Vamos falar com o Maurício da Associação Comercial. Pergunta para eles como que está o Birigui. Porque nós investimos no Birigui. Quando você investe na cidade, você atrai a credibilidade do seu povo e dos empresários, tanto da cidade como de fora. E veio também o maior cartório do Brasil. Não, é isso que eu costumo dizer. Dívida, toda administração pública vai deixar dívida. Agora, você vai deixar dívida para quê? Não, eu deixei dívida porque eu levei essa cidade para a situação onde merecia. Eu tirei do caos e levei. E o detalhe também, as pessoas deixou dívida, mas se fosse algo que não fosse administrável, não tinha um monte de candidato aí, pré-candidato a prefeito, querendo se lançar.
certo? Porque ninguém seria louco de administrar uma cidade como eu dei início, certo? Da forma como que se estava. Nós estamos, e outra, as transformações estão na área da educação, né? Assim, são várias. Então, a educação, nós pegamos nossa escola, não tinha um equipamento de corpo de bombeiro. 11 mil crianças estudando na nossa escola e creche, não tinha um equipamento de segurança, eu coloquei tudo. Estamos finalizando. Preparando as escolas para ar-condicionado, comprando ar-condicionado, colocamos inglês nas escolas, merenda de qualidade. E a cultura, os movimentos culturais, nunca tivemos cultura. As festas que nós estamos fazendo, resgatando as festas que deixaram de existir no lago, certo? Então, são várias coisas aí que... UBS, se eu for contar, inaugurei, fiz funcionar uma, e são 4 UBS, dá uma por ano. Esse é o Cristiano Salmeirão, 2 creches para finalizar, 130 km de recap, 30 de pavimentação, acredito, 2 pontes que vão ser as pontes assim, que vão transformar a cidade de Birigui, vão ligar uma região a outra, certo? O Céu das Artes, parque ambiental, meu Deus, tanta coisa que só o fato desse olhar humanista que temos com a população de Birigui já demonstra o quanto é diferenciada a administração do Cristiano Salmeirão e do Carlito Medrano, certo? Aonde eu vou, graças a Deus, tem uma obra nossa. Ou pode ser Sarjetão, nós vamos bater o recorde, quase 400 Sarjetão em 4 anos. Nós queremos chegar a 400 sarjetões. Antes se fazia 20 sarjetões por ano. Nós vamos chegar a quase 400. Então, quer dizer o seguinte, você precisa investir na cidade. E investir na cidade requer dinheiro. Agora, como que eu ia ter dinheiro do nosso caixa se o que me deixaram, eu não conseguia nem pagar a despesa do dia a dia? É a mesma coisa, eu moro se você mora aqui na sua casa, você tem 5 mil de despesa e você está ganhando 2,5 ou 3. Certo? Aí eu vou lá, eu vou diminuir as despesas. Aonde eu vou diminuir? Cargos em comissão. Tá? Birigui chegou uma época a ter 303 cargos em comissão. Hoje nós temos 120. Eu acho que dos últimos 20 anos, sou prefeito que... Vamos colocar dos 15 anos, sou prefeito que menos teve cargo em comissão na prefeitura municipal. Isso era um compromisso meu e do Carlito Medrano, certo? Fizemos isso. Melhoramos as categorias dos trabalhadores. Mandar um abraço pro nosso sindicato, certo? Em nome do Gilson, morador aqui do Santo Antônio, certo? Ele e toda a sua equipe. Santo Antônio só tem gente boa. Só tem gente boa. Então, fez 3 prefeitos. Então, Paulo, então foi isso que nós fizemos. E isso acaba incomodando as pessoas. Então, as críticas fundadas, pode ter certeza, eu vou absorver. Agora, aquelas que não vão agregar nada à cidade de Birigui ou a mim como pessoa, eu deixo de lado, e o que eu posso fazer, se alguma delas me ofender, é procurar o judiciário, como todos procuram, que é a ferramenta ideal para resolver os conflitos entre as pessoas. Eu estou tranquilo. Então, é isso que acontece. Então, as dívidas, elas vão surgir, mas para você investir. É que as pessoas achou que eu ia ficar lá só para pagar dívida, certo? E outra, tudo que eu fiz foi aprovado pela Câmara. Não fiz nada sozinho. A Câmara aprovou. E dizer que agradeço aos vereadores que deram essa oportunidade à cidade de Birigui, das transformações que vamos ter. E são várias, tá? Pode ter certeza. O prefeito vai ter muitos assuntos ainda para conversar com a gente, mas eu vou fechar aqui com a seguinte pergunta. Doutor Cristiano, vai para a reeleição? Muito embora o Barroso ontem deu uma geladeira, né? Então, a reeleição é algo que estamos estudando, estamos analisando, certo? Acredito que conversar com todos os companheiros, a população de Birigui quer, eu sei disso, certo? Para que possamos dar continuidade, certo? Para que você entenda, Paulo, nosso Distrito Industrial 2, que eu também iniciei e acabei, certo? Eles estavam com 51 plantas de empresas. O que significa isso? 51 construção em março de 2020. Empresa de combustível, ração, certo? Deu uma retraída, mas acredito que eles vão voltar. Mas são coisas que nós estamos, até empresas nós estamos trazendo.
nós estávamos aumentando a empregabilidade e diversificando o nosso parque industrial. Mas as coisas acontecem e tudo tem um propósito. E dizer que, se eu falar para você que eu não quero, estou mentindo, mas vou conversar com o meu grupo e aí nós vamos decidir. Costumo dizer que só Deus, né, o futuro pertence, mas a ideia é que nós vamos continuar essa batalha, certo? E se a população entender que eu mereço, certo? Conversar com algumas lideranças, conversar com o povo, e se realmente a população desejar, nós vamos aí colocar nosso nome à disposição, e se entender que eu mereço, aí nós vamos dar essa nova dinâmica aí, porque eu arrumei a estrutura, com certeza, estamos arrumando, inclusive a água, vai dar certo também. Falaram tanto, Tribunal de Contas julgou improcedente as representações de um vereador aqui da cidade, certo? E a água também, certo? Não é venda da água como falo, certo? É que eu falo, tento distorcer, na realidade, quando o acusador ele não tem argumentos, isso é interessante, isso é do direito romano. Quando o acusador não tem argumentos, ele começa a falar em verdades, certo? Então é isso que acontece. Então, água, graças a Deus também, porque o Salmeirão fez tudo: água, iluminação, asfalto, saúde, educação, tudo. Até o transporte, que nós melhoramos, que alguns ônibus são equipados com ar-condicionado, certo? Então, praticamente, OBS 9 lá no Santana, a pessoa era atendida numa casa de meio terreno, hoje é atendida numa área moderna. Então, quer dizer que com a ajuda, claro, do Carlito Vendrame, com a ajuda do Roquinho e com a ajuda dos vereadores, que me ajudam, porque não é fácil ajudar o Cristiano Salmeirão, não, certo? Porque o Cristiano Salmeirão, eu tenho um temperamento meio forte, mas os vereadores sabem me entender e nós sabemos conversar. E duro, hein? E dizer, eu fui vereador, certo? E os vereadores que, pode ter certeza que me apoiam, pode ter certeza que são vereadores que realmente pensam no bem da cidade. Não é fácil, não, as coisas acontecerem. Tem que conversar, explicar, e eles argumentam, e se necessário for, eu escuto e retiro, quando tem que retirar. Então, Paulo, é isso, nós estamos aí estudando, conversar com a base, mas dizer àqueles que querem... Mas conversar o quê? Para ver quem é o vice? Não, também não, ainda não discutimos isso. Vamos falar com o Carlito. É verdade que o Carlito Vendrame. Que o Roquinho procurou o Borini e o Borini colocar o vice à sua disposição, é isso? Tentamos, o Roquinho tentou fazer essa conciliação para o bem da cidade. Uhum. Tentou, mas não surtiu êxito. Tentou unir a cidade. Eu acho que era um momento que todos teriam que dar as mãos, certo? Mas agora estamos aí para conversar. Respeito, todos os prefeitos fizeram o que puderam na administração. O Cervelati fez o que pôde, o Borini fez o que pôde, o Pedro fez o que pôde. Eu estou tentando fazer aquilo que eu posso também, tá? Então dizer que ser prefeito não é fácil. Ser prefeito não é fácil. Não é fácil por quê? Porque você lida diariamente com contradições e com conflitos. E geralmente o ser humano ele quer as coisas para ele. Coletivamente é difícil. E aí você cria um conflito. Mas nós como administradores, nós temos que entender e ponderar. Então eu digo que todos os prefeitos fizeram a parte dele. Falo do Florival e do Borini e do Pedro, porque foram os que me antecederam. E dizer que aí nós vamos ainda sentar com o grupo, colocar o nosso à disposição, conversar com a população e falar com o Carlitão e com o Roquinho e com todo o grupo. Está faltando só o vice, então. Aí nós temos que ver quem vai ser o vice. Uhum. Dizer que, pode ter certeza, Paulo, que nós pretendemos fazer o melhor. É isso que nós sim pretendemos. E dizer que quando as pessoas tiverem dúvida, procurem os órgãos oficiais, página da prefeitura. Qual prefeito da história de Birigui tem um celular, está no WhatsApp, todo Birigui tem meu celular. Eu converso com todo mundo, ou no Facebook, ou no Instagram. Tem hora que eu não consigo, né? Sou ser humano, mas na medida do possível eu tento atender todos. Certo. Eu sou um perfeito que eu estou do lado, eu participo diretamente. Pode ser empresário, pode ser o morador daqui, vamos lá, pode ser o morador aqui do centro e pode ser o morador do Margarete Vargas. Para mim tem a mesma igualdade. Continua firme no PTB. Estamos no PTB, continuamos firme no PTB e torcemos para que Birigui, independente de quem tiver ano que vem,
mas que Birigui sempre continue prosperando. Esse é o nosso objetivo. E dizer a todos aí que utilizam esse discurso de, né, que quebrou a cidade, é só não sair candidato. Sai candidato. Pode deixar que eu pago as contas que eu fiz. Com certeza. Cristiano, muito obrigado. Você sabe que aqui a casa é sua. Venha sempre. Será um prazer muito grande, entendeu? E nós vamos mostrar aqui, daqui a pouco, né, Débora, as obras que vocês completaram aí, que foi encaminhado pelo Tiago Mariano. A Teresa me mandou mensagem pedindo pra soltar o vídeo dela hoje de novo. Tá bom. Paulo, eu só tenho que te agradecer. Você é um amigo, você me conhece desde criança. Não, é assim, a Tem amizade. até a máquina de escrever aí que você batia, né? Você lembra da máquina de escrever? Quando eu comecei a advogar, a população entender, o primeiro que me deu guarida foi o Paulo Brito. Dividimos o mesmo escritório. Lembra? É. Então, Paulo, você é uma pessoa especial. Você, a Mercedes está no céu junto com meu pai, certo? E a Patrícia, que é amiga da minha esposa, inclusive, nós estamos todos juntos aí nessa batalha. E o que nós queremos, que você sempre... Fiquei muito feliz com... Você vai ser homenageado pela Câmara Municipal. Você merece. Você é um ícone aqui do jornalismo. E dizer que muito obrigado por você ter feito essa entrevista comigo. Você merece. Obrigado. Afinal de contas, você é a personalidade minha. Obrigado. Olha, vamos mostrar aqui o que o prefeito fez, agradecer a presença do Aladim. Qualquer dia, Aladim, sai de lá, vem para cá, né? No dia que eles não te pagaram, você vem para cá, quem não paga também, né? Ó, as obras que o Cristiano fez na cidade aqui estão sendo mostradas aqui, depois um bate-papo com a Patrícia. Aí, bem, senhoras e senhores, nós tivemos as obras do prefeito Cristiano Salmeirão, em especial para o nosso programa. Hoje nós fizemos um programa bastante corrido, com interpretação do chefe do executivo. Queremos destacar também, senhoras e senhores, que uma grande campanha
está sendo realizado na cidade, organizado pela minha filha, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, do Empório Biju, e um grupo de pessoas junto com ela. Nesse grupo, eles estão arrecadando cesta básica, agasalhos, para que sejam socorridas pessoas mais necessitadas. E muita gente está colaborando, muita gente está apoiando. Vamos ver o que a Patrícia tem a dizer? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, meu pai. Eu tô passando aqui para pedir, por favor, para vocês, cestas básicas. A gente tá precisando, na verdade, de 8 cestas básicas e 5 cobertas. A gente já conseguiu roupas e a gente tá montando os lotes para as pessoas carentes. Gente, Birigui tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando. E a gente tá fazendo isso com o maior amor, carinho, sem pretensão nenhuma de política, sem ajuda de políticos. A gente tá fazendo isso de coração. Tem eu, a Heloísa, a Jaque, a Carol, o Dr. César, pronto, falei, que tá ajudando, a Fernanda também. Então, gente, por favor, a gente pede pra vocês cesta básica, o que vocês puderem doar. A gente até tá fazendo uma rifa de uma bolsa no valor simbólico de R$2. Então, a gente pede muito mesmo pra vocês essa ajuda, que será muito de bom grato para as pessoas que precisam. Então, é só levar aqui na loja. A loja a gente não pode receber ninguém dentro, a gente pega lá fora. É na Rua Saudades 520. Então, gente, por favor, quem não puder, eu posso levar R$10, R$20, já tá ótimo. A gente vai no mercado, a gente compra, a gente mostra até a nota pra pessoa. E eu preciso urgente de uma cama de casal, quem tá ouvindo. Urgente de uma cama de casal, quem tá ouvindo a gente. Quem puder doar uma cama de casal e um berço, tá? Uma pessoa que tá dormindo no chão, ela e mais 2 crianças. E ontem, graças a Deus, as doações, a gente doamos as cobertas para ela. E ela agradeceu tanto porque ela não passou frio. E a gente sabe que esses 2 últimos dias foram muito frio. Então, peço ajuda muito de todos, tá bom? Obrigada. Tá aí, senhoras e senhores, a participação da Patrícia, e agradecemos carinhosamente o trabalho que está sendo feito e parabenizamos as pessoas. O discurso do Dória aí, a coletiva com o Dória, não está sendo transmitida por nenhum canal de televisão, né, Débora? Não, o Nenê falou que não estava, mas na hora que o senhor estava com a entrevista com o Cristiano Salmirão, eu estava acompanhando pelo Regional Press, que estava fazendo uma transmissão ao vivo. Só que nós já recebemos da Márcia Franco o plano da coletiva, que está sendo apresentado na coletiva. E o que diz esse plano? Eu não consegui ver ainda, porque tem vários gráficos, tem várias coisas, tem as 5 fases da quarentena. Esse plano aí está sendo mostrado, mas ainda não é o oficial, só será oficial após o pronunciamento do governador. Mas o plano é o que ele está apresentando lá. O que ele apresentou ontem. Não, o que ele está apresentando agora, nesse momento. É esse plano aqui, coletiva, de 19 páginas, com gráficos e tudo, com demonstrativo desde o início da quarentena. Que bom, vamos aguardar então, né? Para amanhã nós temos quem aqui no programa? Amanhã nós temos a presença toda especial do nosso querido comandante, né? Munir de Jabac, presidente do Aeroclube de Birigui, e o Rodrigo Simão, representando o Rotary Clube de Birigui, e ele que é o inventor da cadeirinha, de uma série de coisas ligadas aí à eletrônica. Então amanhã nós teremos essas participações especial. Na sexta-feira já confirmado o Toninho Barbieri e outro convidado especial que virá ao nosso programa. Nós estamos mandando um abraço muito grande lá na fazenda de Mato Grosso, o Aluche, que no final de semana estará conosco. A Cris, que é secretária, junto com a Andréia, da Mundial. E também um abraço muito especial para o Bizi, que nos acompanha, o nosso querido, o Diogo Sobreira, que é um dos coordenadores também da nossa programação. E um abraço muito especial também aqui para a Aline e toda a equipe que está nos auxiliando nesse exato momento. Vamos embora então, Débora? Vamos. Ponto final na edição de hoje aqui do programa Paulo Brito. Você inscreva-se no YouTube, né, Débora? Paulo Brito no ar. Paulo Brito no ar, inscreva no YouTube, compartilhe o nosso programa
e será um motivo de grande satisfação para todos nós. Um abraço também para o Ferrari, para o Dr. César Pantarotto. Hoje à tarde, senhoras e senhores, tem audiência pública na Câmara Municipal de Birigui para tratar do assunto saúde. Hoje a Comissão de Saúde, às 19 horas, se reúne na Câmara Municipal para debater a situação da saúde em Birigui. Amanhã, detalhes todinho na nossa programação. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela audiência. E vamos que vamos.